Certa noite, um homem voltou ao seu estúdio depois de perceber que havia esquecido o carregador do celular. Deveria ter sido apenas uma parada rápida, mas assim que chegou à entrada, algo pareceu estranho. O que acontece a seguir transforma um simples erro em algo muito mais perturbador. Observe com atenção. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije a la verga? Miren, voy a entrar. Miren, para que vean que no hay nadie adentro. Todo en una toma. Ay, perdón con mis 20,000 vueltas, pero es una llave de seguridad. Miren. O sea, no ha salido nadie, miren. No mames. Segundo ele, o estúdio nunca mais pareceu o mesmo desde que colocou um espelho antigo no banheiro. Quase imediatamente, pequenas coisas começaram a mudar. Objetos já não estavam onde ele se lembrava de tê-los deixado. Sons estranhos ecoavam pelo ambiente. E mesmo quando o estúdio estava vazio, ele não conseguia se livrar da sensação de que não estava sozinho. Mas o espelho não foi o único detalhe que chamou a atenção dos espectadores. Muitos notaram rapidamente a presença de uma boneca dentro do estúdio. Alguns acreditam que o espelho não foi a causa, apenas o gatilho, algo que despertou o que já estava ali. Então, o espelho é a porta, a boneca é o receptáculo, ou o próprio estúdio está ligado a algo que só agora está revelando sua presença. Você decide. Esta filmagem foi gravada dentro de uma casa familiar tranquila, após várias noites em que algo perturbador acontecia do lado de fora. Noite após noite, eles ouviam passos passando em frente às janelas, sem pressa, sem acaso, lentos e medidos, quase deliberados, como se alguém estivesse caminhando pelo perímetro da casa, parando e depois continuando. A princípio, tentaram encontrar uma explicação. Talvez um vizinho, talvez um animal, mas os sons sempre voltavam, sempre tarde, sempre perto. Então, numa dessas noites, tudo recomeçou. A mãe, tomada pelo medo, finalmente chamou a polícia. Enquanto aguardavam a chegada dos policiais, os passos se aproximaram e então bateram na porta. Foi nesse momento que ela pegou o celular e começou a gravar. Dei uma olhada. Regina, están tocando. Pedro. Ya le hablé a la policía. Y ahorita va a venir. Tráeme un palo, Regina. Tráeme algo, tráeme algo. Va a venir ahorita la policía, corre. ¿A qué estás molestando aquí? Ya te habías ido. ¿Qué quieres? ¿A quién quieres? ¿A quién quieres? ¿A Regina o a quién quieres? ¿Cómo que a mí? ¿A quién quieres? Vete de aquí. Vete de aquí. Se paró. ¿Quién chingados eres? ¿Quién te mandó? Quando os policiais chegaram, tudo havia parado. Nenhum passo, nenhuma batida na porta. Não havia ninguém do lado de fora. A casa estava completamente silenciosa. A única evidência de que algo estranho estava acontecendo
era o próprio silêncio. O que realmente restou daquela noite foi o vídeo que ela gravou. Depois que as imagens se espalharam pela internet, espectadores começaram a notar um padrão perturbador. Alguns sugeriram que os passos não eram aleatórios. Pelo contrário, pareciam repetitivos, como se alguém estivesse traçando o mesmo caminho, repetidas vezes. Como se conhecesse a propriedade, como se já tivesse estado ali antes. O que quer que estivesse do lado de fora naquela noite não parecia confuso, nem perdido, e sem nenhuma explicação até hoje. Essas imagens continuam tão perturbadoras agora quanto eram naquela época. ¿Quién chingados eres? ¿Quién te mandó? Um homem chamado David compartilhou recentemente uma série de experiências que destruíram completamente sua sensação de segurança dentro da própria casa. A princípio, ele acreditava que tudo estivesse ligado a um único objeto, uma boneca. De acordo com David, seja lá o que estivesse conectado àquilo, não parecia violento no começo. Em vez disso, transmitia angústia, emoção, quase desespero. Em diversas ocasiões, ele afirma ter ouvido uma voz vinda da boneca, chamando repetidamente o nome David. Não eram gritos, mas súplicas. Alguns espectadores acreditam que a voz possa estar pedindo perdão. Outros pensam que seja como reviver um momento traumático, preso em um ciclo do qual não consegue escapar. Certa noite, na esperança de se distrair da tensão crescente dentro da casa, David se sentou para assistir Friends. Mas nem mesmo as risadas familiares conseguiram ajudar, porque de repente ele ouviu uma voz. Observe com atenção. Está inquieta, Suki. Solo que me duermo así por el calor que me da. ¿Escucharon? Sí. Y se me... Me tiene como miedo. Ay, no. Otra vez. Otra vez la pinche ventana. Siempre muestro para que vean que no hay nadie. Nadie, ni nada. Y está bien inquieta Suki desde hace rato. ¿Qué pasó, mamá? Pasan de las 2 de la mañana apenas. Yo no sé qué pedo. ¿Vieron cómo se abrió la puerta, no? Tiene que abrir así.
Suki. Suki. Ven, mi amor. Desta vez, a voz chama claramente o nome de David, e o que acontece em seguida torna a situação ainda mais perturbadora. O cachorro de David começa a se comportar de forma estranha. Fica congelado no lugar, encarando o vazio, reagindo a algo que David não consegue ver. Então, ao ir verificar a janela, ele vê algo que o paralisa. Uma figura sobrenatural parece estar parada do lado de fora. Momentos depois, alguém bate à porta. David afirma que não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Segundo ele, este é o quarto rosto diferente que surge pela casa. Em um dos mais frequentes, e também um dos mais perturbadores, é o rosto de um homem idoso. Dê uma olhada. Son las 1:56 de la mañana. Me desperté porque sentí una mirada en mis sueños. Y me han dicho que no me intente comunicar con ellos. No quiero preguntarle quién es. Yo me duermo con la tele encendida. Alexa, luz del cuarto blanco frío. Se escucha así por el ventilador. No. Se você observar com atenção, a forma se assemelha claramente de um homem idoso em movimento. David entra em pânico quando parece que a figura está tentando se levantar, como se estivesse se aproximando. Mas esse não é o único detalhe que chamou a atenção dos espectadores. Várias pessoas apontaram algo ainda mais próximo da janela. Algo que sugere que David talvez não esteja lidando com apenas uma presença. Mesmo assim, muitos acreditam que tudo leva de volta a boneca. Alguns especulam que ela esteja funcionando como uma espécie de portal, permitindo a passagem de múltiplas entidades, cada uma se manifestando de uma forma diferente. Diante disso, os espectadores pedem que David mostre a boneca e o lugar onde ele aguarda. Dê uma olhada. Bueno, chicas, bueno, chicos, para los que me pedían que querían ver la muñeca en los lives, acuérdense que hago lives casi todos los días, jugando videojuegos de terror y tal. Entonces, me pedían que enseñara dónde está la muñeca. Este es mi cuarto donde trabajo y todo, al igual que en el otro, que es este de aquí. Es aquí. Pasó de ser cuarto de invitados a ser el cuarto de la muñeca, ¿no? Entonces, para los que me estaban diciendo que la grabara y todo eso, aquí está. ¿Sangró más? O no sé qué carajo sea eso, yo ya no pienso que sangre, sino miren, hasta se le escurría por los ojos y todo. Los que sepan de esto, pues ya sabrán lo de cómo regresó y todo. No le hagan caso a eso. Eso lo tengo porque acuérdense que trabajo para YouTube y tal. No le hagan caso. Hace ratito grabé algo y así está. Y me dicen que lo pusieron en el Salmo 92.
ahí está. Lo leí, todo eso, pero cada vez que se entra a este cuarto, pues sí se da como mala vibra y todo. Sí se siente un ambiente pesado. Curioso, las hojas empiezan como a doblar. Ya vieron, deberían de estar así parejitas como ahí, pero solo de ese lado como que se doblan. Entonces, pues pasó esto, de ser un cuarto de invitados, está ya una tele y todo, a ser el cuarto de la muñeca. Y a veces trabajo aquí, lo cual es más jodido porque siento como que la presión de eso, pero en fin. Para los que querían verlo, ahí está. Chido One. Vámonos que aquí es pan. Ven. Por eso cuando me dicen en los directos que haga tal cosa y demás, y yo siempre muestro así todo porque luego no faltan los sonsos que dicen, ay, es que hay alguien escondido. ¿Y dónde? ¿Dónde hay alguien escondido? ¿Dónde? Estos son cables que tengo aquí de mouse y de cosas que no uso. ¿Dónde? Aquí hay cajas que tienen porquerías que no usamos. Mira cómo está la Biblia. ¿Vieron cómo se movió? Estaba acá. Y para los que me dicen que la queme, o que la rompa o algo así, David revela que a boneca foi trancada em um quarto de hóspedes, dentro de uma gaiola. Ele chegou a colocar uma Bíblia sobre ela, na tentativa de conter o que quer que estivesse ligado àquele objeto. Mas, enquanto ele explica tudo isso, algo perturbador acontece. De repente, a Bíblia cai. E o pior, a boneca muda de posição. David conta que muitas pessoas o incentivaram a queimá-la. Outros disseram que ela deveria ser enterrada. No entanto, ele também foi alertado de que destruí-la poderia tornar tudo ainda pior. Existem inúmeras histórias de bonecas assombradas que foram queimadas apenas para reaparecerem mais tarde. Então, se você estivesse no lugar de David, o que faria? Destruiria a boneca ou a manteria trancada dentro da gaiola? Um grupo de amigos se reuniu para o que deveria ser apenas uma simples festa em casa. Enquanto aguardavam a chegada dos outros convidados, alguns deles saíram para passar o tempo no quintal, conversando, fazendo piadas e brincando. Tudo parecia completamente normal, até que um deles percebe algo na escuridão. Observe com atenção. Por uma fração de segundo, algo aparece. É grande, escuro e inconfundivelmente possui chifres. Seja lá o que for, estava perto o suficiente para ser visto com clareza, e perto o bastante para fazer todos congelarem. A festa terminou imediatamente. Todos voltaram para suas casas, trancaram as portas e a noite acabou antes mesmo de realmente começar. O vídeo viralizou e as reações ficaram divididas. Alguns espectadores afirmaram já ter visto vídeos semelhantes pela internet, descrevendo a mesma silhueta, com chifres surgindo em quintais, áreas arborizadas e ao longo de estradas rurais. Sempre por poucos segundos, sempre observando. Outros argumentaram que tudo não passou de uma brincadeira, sugerindo que um dos amigos poderia estar usando algo para assustar o grupo. Mas ninguém jamais apareceu para assumir a autoria. Até que novas imagens surjam ou mais avistamentos sejam relatados, o que quer que tenha aparecido naquela noite permanece um mistério. O que você acha?
Foi apenas uma brincadeira capturada num ângulo perfeito ou algo que não queria ser visto por muito tempo?